menos poder de compra. É essa a maneira de, dentro do manejo da moeda própria, se garantir isto. E isto é preciso. O Tribunal de Contas, eu não tenho nada contra o Tribunal de Contas, nem conheço Constitucional? nada. Nem me interessa nada. Hã? De contas ou constitucional? Não, constitucional. Eu disse contas. Disse. Eu tenho um bocado a mania de olhar para o Guilherme Oliveira Mercedes. Não, para o constitucional. É que a garantia jurídica tem que ter sustentação numa garantia económica para ser verdadeira garantia. Porque senão é conversa de papel. Portanto, a entrevista que eu não tive o prazer de ver, porque estive ocupado, é uma entrevista política. Estas entrevistas não são para levar assim muito a sério. Porque o que se diz ali é muito sobre a base de terrenos movediços. Não se sabe bem se vai ser assim, se vai ser assado, não se sabe o efeito recessivo do aumento das despesas. Quer dizer, sabe-se pouco. Sim. O Primeiro-Ministro tem, naturalmente, a obrigação de não assustar ninguém. E falo bem. Agora, eu não tenho essa obrigação. Eu devo dizer aquilo que penso. Ó, Dr. Medina Carreira e professor Jorge Bravo, há aqui uma questão que interessa também às pessoas perceber. Durante muitos anos, nas últimas décadas, os países mais desenvolvidos da Europa, nomeadamente os países nórdicos e a Alemanha, a Holanda e outros, conseguiram elevados níveis de poupança. As pessoas poupavam dinheiro, pensando no futuro. Ora bem, com estas alterações ao nível das pensões e baixando a expectativa sobre aquilo que nós vamos poder receber quando nos reformarmos, o que é que nós podemos dizer às pessoas relativamente a poupanças, sabendo nós que nos últimos 3 anos as pessoas perderam poder de compra, as pessoas, o dinheiro que têm, ou o pouco dinheiro que têm, gastam-no praticamente todo, portanto há aqui uma margem de poupança mínima. O que é possível dizer, que conselhos é possível dar sobre a forma como as pessoas podem e devem organizar a sua vida numa perspectiva de poupança a médio e longo prazo que compense este déficit que vão ter nas pensões? Bom, a primeira parte é a consciencialização de que, de facto, o seu rendimento da reforma, se depender apenas das pensões públicas, previsivelmente será menor. Pronto, esse é um dado adquirido. Essa é a primeira consciencialização. E essa consciência não existiu durante muito tempo, porque a mensagem pública e política foi: gastar. Estejam descansados que o vosso sistema de pensões é sustentável por 50 anos. Exatamente. E, portanto, nós todos sabemos que essa era a mensagem pública. E, como se vê, enfim, não corresponde à verdade. Segundo, cada um depois interiorizar o que é que isso significa. Eu penso que cada um, se quer, de facto, ter a transição entre a vida ativa e a reforma suave, no sentido de manter um nível de vida adequado, correspondendo, no fundo, veja, a reforma deve ser um período da vida em que nós, primeiro, temos uma recompensa por uma vida de trabalho e, segundo, podemos concretizar outros projetos pessoais e familiares, etc., que não podemos fazer durante o período ativo. E queremos, obviamente, fazer face às contingências específicas dessa idade, que têm a ver com a velhice, com o envelhecimento, com a saúde, etc. Sim, e o que fazer para que isso seja possível? O que fazer, manifestamente, no contexto atual, só pode passar pela poupança. E, portanto, significa estabelecer regras sistemáticas, com alguma disciplina, com a devida antecedência. Não é aos 55 anos que se começa a poupar para a reforma, é quando se começa a vida ativa. Cada um, obviamente, escolherá o tipo de aplicações financeiras, o tipo de instrumentos que vai usar para acumular riqueza para essa fase da vida, e há várias soluções. Nem tem a ver sequer com as entidades que geram o dinheiro, podem ser entidades públicas, podem ser entidades privadas. Por exemplo, o Estado neste momento tem possibilidades de acumular poupança de forma privada, com os certificados da reforma, que não tiveram muito sucesso, mas, enfim, é uma opção. Mas que se estabeleçam regras sistemáticas, que cada um interiorize que se quer, de facto, chegar àquela idade e manter o nível de vida que tem hoje, ou gostaria de ter naquela fase da vida, vai ter que acumular algum património para, complementando com a pensão pública, poder assegurar esse facto. Colocar o rendimento da reforma totalmente dependente daquilo que forem as circunstâncias económicas do momento da reforma, ou seja, daquilo que as gerações futuras forem capazes de fazer, é bastante arriscado. No fundo, não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Agora, isso requer disciplina por parte das famílias, requer disciplina por parte das pessoas, e do próprio Estado, a que a sociedade portuguesa não estava habituada. Mas eu creio que na sequência deste período de ajustamento que está a acontecer, desde 2010, as pessoas começam a ter mais consciência. Eu penso que os cidadãos começam a tomar melhores decisões do ponto de vista financeiro. Começaram a avaliar melhor aquilo que era o seu nível de rendimento e o seu nível de despesa, o que era essencial, o que era supérfluo, é procurar melhor formas de satisfazer as mesmas necessidades com um preço mais baixo, e eu espero, sinceramente, que esses ensinamentos que foram alcançados durante este período permaneçam. O pior que nos poderia acontecer era aos trabalhadores, às famílias e ao Estado regressar ao comportamento pré-crise, porque isso rapidamente nos reconduziria a uma situação semelhante àquela que temos. O Estado não vai ter margem para o fazer e vai ter até rédea
curta, porque seja com o programa calcular, seja com os níveis de dívida pública que tem em relação ao PIB, os mercados não vão deixar que haja grande folga. O senhor é defensor desta ideia da poupança e de uma certa frugalidade na forma como vivemos? Eu acho que sim, isto é uma evidência, porque aquilo que o Estado Social gerou como estado de espírito das sociedades foi a garantia de que a pessoa, em qualquer emergência da sua vida, na doença, na velhice, no desemprego, etc., tinha sempre um Estado, ou tem sempre um Estado que aparece para sustentá-la. Isto foi válido quando a demografia, quer dizer, havia muita gente a trabalhar para pouca gente que recebia, quando a economia crescia 4, 5, 6%, isto quando o Estado devia muito pouco dinheiro. Bom, todas estas realidades eram alicerces sobre que se erguia o Estado Social. Ora, isto desapareceu. Porque nós primeiro fizemos-lo com o dinheiro que produzíamos, nos anos 70, 80 e por aí fora. Hoje, esta realidade desapareceu. O Estado não tem sustentação financeira porque não há economia para o sustentar. Porque é o seguinte, podem fazer discursos, papéis, entrevistas, conversa fiada. A realidade que o país tem de apreender, e está a apreendê-la a um preço absolutamente lamentável, de 900 mil desempregados, e muitos que têm ordenados e pensões em queda estão a pagar o preço daquilo que os governos não E fizeram. aqueles que não têm qualquer tipo de apoio social, e mais ainda, são mais de 300 mil pessoas. Quer dizer, esta adaptação à nova realidade está-se a fazer com sacrifícios brutais para certas camadas da população. E isto tudo é fruto das mentiras que os governos foram praticando ao longo dos anos. Porque nunca se quis, até ao fim, até há pouco tempo, dizer a realidade. Você sabe muito bem que se foi chamando a atenção para que isto não podia ser assim. O país não podia viver eternamente dinheiro emprestado. O engenheiro Sócrates é que descobriu que um Estado pode dever aquilo que lhe dá na cabeça. Pode, até ao limite em que os credores acreditam que ele paga. A partir desse limite, que foi o que nos aconteceu, não é possível fazer isso. Porque é o seguinte, o país não pode mais viver com dinheiro emprestado. Ou vive com a nossa moeda, fazemos novos escudos, e isso pode ter inflações, pode ter variedíssimas complicações, mas só nessa condição é que a garantia do Estado é válida. O Estado fabrica dinheiro e com o dinheiro que fabrica, paga. Assim, e é por isso que eu vejo com grande ceticismo que ninguém explica ao Tribunal Constitucional que a Constituição era um documento que assentava num facto que mudou. É que tínhamos moeda própria. No tempo de outros governos, nos anos 70 e 80, isto nem eram preocupações. Estas não eram as preocupações dos governos. Porque fazia sempre dinheiro. A partir isto hoje já não existe. Aliás, faremos um programa dentro de algumas semanas para tentar fazer perceber isto. O país tem de viver, não é de dinheiro emprestado. É com o que tem. É com o que tem, e o que tem é aquilo que produz. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa. Professor Jorge Bravo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aos Olhos nos Olhos. Doutor Medina, nós vamos entrar agora no período de Natal e Ano Novo, o que significa que estaremos de volta no próximo dia 6 de janeiro. Exatamente, no próximo ano. Portanto, nós vamos continuar a ver, seja como for, bom Natal, bom ano. Estaremos de volta dia 6 de janeiro com os Olhos nos Olhos. Boa noite.